Oi, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Hoje a gente veio falar sobre intercâmbio. Se você é uma ouvinte recorrente do podcast, você já ouviu eu falando que eu fiz intercâmbio para Turim, na Itália, em 2024. Foi incrível, uma das melhores experiências da vida. E eu achei que seria legal fazer um episódio, tipo um manual do intercâmbio. Tudo sobre intercâmbio, onde a gente fala de onde veio a oportunidade, de onde veio a vontade, como foi esse período inicial de começo. Porque o começo é muito difícil, você é despejado em um lugar completamente novo, você tem que fazer amigos do zero, criar uma comunidade. Enfim, a gente veio falar mais sobre isso. Então eu trouxe uma das minhas melhores amigas da vida, gente, a Sophie. Vocês vão ver ao longo do episódio que eu sou muito fã Já dela. foi citada várias vezes aqui, tá? Então, Sim. diva Então, famosa. gente, eu sou muito fã da Sophie. Sempre fui, sempre vou Eu ser. também, eu também. E ela tem uma experiência diferente da minha, ela também fez intercâmbio, então eu achei que seria legal aqui compartilhar, enfim, o meu lado, o lado dela. A Amanda também fez as contribuições dela, que foram muito legais. Mas é isso, gente, eu espero que vocês gostem muito da Sophie e do episódio que a gente preparou pra vocês. Bom, gente, então a gente tá aqui com a nossa convidada mais que especial, a Sophie. Oi, gente. Seja muito bem-vinda ao episódio. Que nem a gente falou, a gente vai falar aqui um pouco sobre a experiência delas, né? Que elas já viajaram, fizeram intercâmbio. E eu, pobrezinha, não fiz. Mas tô aqui pra perguntar todas as coisas. E acho que, assim, a ideia desse episódio é ser principalmente para as pessoas que nunca fizeram. Pra ser tipo, como que vocês chegaram lá? Como que foi a experiência? Porque eu acho que, enfim, a Ana Lu traz muito disso aqui no podcast, né? Ela comenta bastante. E a Sophie também tem essa experiência. E é isso, gente. Só mais uma coisa, tem o nome do podcast. Eu só queria falar que, pra mim, como uma pessoa que amou o intercâmbio, eu sinto que todas as pessoas que eu conheço que já fizeram intercâmbio falam que foi, nossa, uma das melhores experiências da vida. Pra essas pessoas, eu acho que também é muito legal escutar esse episódio, porque, ai, nostalgia, né? Tipo, eu amo reviver esses momentos. Mas só isso que eu queria falar, Amanda. Pode já começar aí. Boa, bora. Bom, então, meninas, eu queria que vocês me contassem um pouco como que vocês conseguiram a oportunidade de, enfim, fazer o intercâmbio, como que foi. Contem um pouco da história pra onde vocês foram também. Acho que isso é legal pra introduzir aqui. Sophie, quer começar? Pode ser. Eu acho que a minha história é meio longa. Foi meio Vambora. caminho Amamos. longo. Mas, assim, eu sempre quis fazer intercâmbio. Então, tanto que eu já teve algum episódio que a Lu falou alguma coisa, tipo, não, é que minha amiga, eu tenho uma amiga que sempre quis fazer intercâmbio. Eu fiquei, nossa, foi É a mencionada no Sophie. episódio. É. Então, eu sempre quis fazer intercâmbio, tipo, minha família sempre me incentivou. Então, eu entrei na faculdade já sabendo o que eu queria. Então, mesmo antes de entrar na faculdade, detalhe, eu faço farmácia na USP. Então, quando eu pesquisei da faculdade, assim, eu pesquisei também as universidades que a faculdade tinha convênio e tal. E já, tipo, tinha meu plano de ação, assim, qual universidade eu queria, o que eu queria fazer e tal, e vamos. E aí, quando eu entrei na faculdade, tipo, a primeira coisa que eu fiz, e isso eu recomendo pra qualquer pessoa que queira fazer, entre em contato, deve ter alguma comissão de intercâmbio, de relações internacionais, ou algum grupo que programa, faz palestras, alguma coisa, então entre em contato com eles. E aí eu fui participar de palestras, e aí eu descobri que a minha faculdade não tinha mandado ninguém ainda de intercâmbio pra fora desde o fim das Ciências Sem Fronteiras, que fazia um tempo já. E eu fiquei muito, muito chateada e decepcionada. E eu falei, não, tudo bem, isso vai mudar, eu vou acompanhar, enfim. Então eu fiquei Eu vou acompanhando. mudar isso. Exato, eu vou mudar isso. Eu fiquei, não, literalmente, eu fui acompanhando desde o começo. E aí não apareceu até o meu, tipo, terceiro ano, eu acho. E eu falei, não, gente, alguma coisa tem que mudar. E aí eu me candidatei pra virar representante discente da Comissão de Relações Internacionais. E aí eu fui eleita pra descobrir, tipo, o que que tava acontecendo. Eu falei, não, gente, eu vou achar essas novas universidades. Isso, eu vou revolucionar a comissão de intercâmbio da minha faculdade e vou me enviar. E aí eu entrei e realmente é muito confuso, é muito difícil, porque na farmácia é difícil achar equivalência em outros lugares, enfim. Só que eles tinham conseguido um convênio com uma faculdade da França. E aí eu falei, não, tá bom, então eu vou aprender francês, porque você precisa de nível assim. Você precisa de nível B2 de francês pra fazer B1. Eu falei, não, Mas, tá, gente, ó, vou aprender Sophie, francês. deixa eu só te fazer uma pergunta. É porque isso é realmente uma coisa que eu não sei. Pra você fazer intercâmbio pela faculdade, a faculdade tem que ter um convênio com outra faculdade. Explica um Sim. pouquinho mais sobre isso. Acho que isso Ah, é tá. Não, legal. legal. Então, tipo, depende. Então, eu sei de muita gente que fez intercâmbio por fora. Então, tem umas agências que, tipo, organizam intercâmbio. E aí eu acho
acho que a faculdade não precisa ter convênio com a sua faculdade, mas aí Mas nesse você caso trancaria o vai ter que curso, fazer. iria. Você vai ter que trancar e voltar. Mas pra você ter isso no seu histórico, tal, não ter que trancar, a sua faculdade precisa ter convênio. E aí isso realmente, tipo, não depende de você. A sua faculdade precisa ter convênio. E é isso, assim, normalmente as faculdades têm os próprios convênios, enfim, e aí você pode procurar isso no site da faculdade, quais convênios eles têm. E aí, a partir disso, se tem convênio, é muito mais fácil, mesmo se não abrir alguma oportunidade, você pode ir no site da Universidade de Fora, que é uma das coisas que eu fiz também, e ver na parte de intercâmbio como que você pode fazer para se candidatar para fazer intercâmbio. Então, às vezes tem uma vaga, se já tem convênio, você pode só mandar uma carta de motivação e tal, e eles, tipo, aprovam. E aí você vai, mas provavelmente você teria que bancar tudo. Mas na USP, como é uma universidade pública, normalmente tem bolsas para fazer os intercâmbios. Então, eles já oferecem uma vaga para tal universidade, tipo, eles já têm separado X vagas para tal universidade com X bolsas. E aí é muito mais fácil esse processo, porque eles já estão meio pré-aprovados com outra universidade. Então não tem toda aquela burocracia da universidade aprovada, a outra autorizar. Você só compete com as outras pessoas da sua faculdade, e aí se você for selecionado, você vai, e é bem mais tranquilo. Mas essa bolsa que você ganha pela faculdade, porque a USP é uma faculdade pública, né? Aí a minha dúvida é uma bolsa para ajuda de custo lá ou para te manter na faculdade, só para você poder ficar na faculdade? Não, é uma bolsa para ajudar, tipo, com os custos de vida, porque também a USP, mesmo se for uma universidade privada, é tipo, acho que, sei lá, a regra deles que você não pode pagar pra, tipo, a tuition, não sei, um negócio pra ir pra aquela Uma outra mensalidade, universidade. assim. É, a mensalidade. Mano, é que só um disclaimer, eu e a Amanda, a gente fez uma faculdade privada aqui em São Paulo. Acho que a Sophie, no meio USP, não tá tão Sim, acostumada. sim, eu nem lembrava o nome da palavra mensalidade. Desculpa. Nem passava na sua cabeça. Não, sim. É, exato, você não tem que pagar a mensalidade. Então, eu conheço gente que fez intercâmbio em universidade privada lá fora, e aí eles, mesmo sem bolsa da USP, eles não tiveram que pagar a universidade, aí eles tiveram que se bancar, porque, tipo, eles entram em acordo com a universidade que não tem que pagar. Então, eu ganhei uma bolsa pra me manter mesmo, tipo, era 900 euros por mês pra me manter lá. E eles pagam a passagem também, de ida e volta. Que tudo! Nossa, gente, Sim. realmente, estudem pra fazer USP, entendeu? É Não. isso. Mas, Vale a assim, pena. eu lutei. E aí eu comecei a aprender francês pra eu tentar concorrer pra essa vaga na França. E aí também, eu já tinha aberto outros anos, essa vaga que é pra USP toda, não é próprio pra farmácia, então é pra USP toda, tipo, em Madrid, na Espanha. Só que você precisava do certificado de espanhol, que eu não tinha. E aí, então, só que eu falo espanhol porque minha família é argentina, meu pai é argentino, eu só não tinha o certificado. Então aí lá fui eu também fazer aula de espanhol pra aprender a escrever, porque eu não sei escrever, pra fazer a prova. Aí eu fiz a prova. Eu consegui o certificado, enquanto eu aprendia francês. E aí eu, enfim, tava nesse processo, falando, tipo, não, alguma coisa vai aparecer, eu vou tentar tirar pra todos os lados pra conseguir fazer algum intercâmbio. E aí, em 2020, no final de 2024, apareceu essa oportunidade de novo pra Espanha, que tinha todos os anos, só que dessa vez era só uma vaga. Então, normalmente eram 10 vagas que abriam pra USP toda, e dessa vez era só uma vaga. Eu falei, não vou conseguir. Mas aí eu consegui, e aí deu tudo certo. Pois é. E Então você aí, foi pra Espanha, no final. eu fui pra Espanha, eu fui pra Madrid, e foi meio isso, tipo, eu não escolhi nada, assim, eu queria muito um intercâmbio a qualquer custo, tanto que eu fiz no meu último ano de graduação, que são 5 anos, o que não é nada comum, assim, eu era mais velha do intercâmbio, mas eu queria a qualquer custo, assim, sei lá, se tivesse, não sei, fazer aula no Cazaquistão em russo, assim, eu tava indo, tipo, qualquer coisa eu tava aceitando, só que eu dei muita sorte de ser, tipo, na melhor cidade do mundo, então... Acho que ela vai Eu discordar amo. comigo, porque a melhor cidade do mundo pra ela é Turim, mas enfim. É, É gente, isso, é uma história. Sophie, eu vou fazer uns comentários que vai parecer que eu tô puxando seu saco, mas é só para as pessoas terem um contexto, assim. Tá. Tipo, primeiro, gente, a Sophie é uma gênia e ela é muito batalhadora, tipo, ela corre atrás do que ela quer. Então ela tinha isso de querer fazer intercâmbio e apesar, assim, dos incentivos à educação estarem, assim, diminuindo muito, assim, nos últimos anos, da USP tá mandando pouquíssima gente pro intercâmbio na faculdade dela, ela foi atrás, gente, gente, isso é bizarro, isso é bizarro. Ela tava concorrendo uma vaga da faculdade inteira dela e foi ela que conseguiu. Eu lembro que ela tava falando, tipo, cara, é muito concorrido, vai estar a faculdade inteira competindo. E eu fiquei, tipo, só
Não é uma discussão, a vaga é sua. Inclusive foi. Mas eu adorei a história da Sophie. Tipo, só uma pessoa muito batalhadora, entendeu? Ela começou a fazer um intensivão de francês, assim, porque foi a oportunidade que chegou, assim, nela. E ela provou meu ponto, que eu falei que todo mundo que vai pro intercâmbio fala que é a melhor experiência do mundo. E a Sophie fala isso do intercâmbio dela. Ela amou muito Madrid. E, enfim, só esses comentários iniciais, assim, que eu queria fazer antes de eu contar um pouquinho a minha perspectiva. Ó, obrigada. Não, um disclaimer, talvez eu chore contando da minha experiência, porque eu ainda não superei Madrid. É realmente a melhor experiência, então eu ainda não superei, então tem chance de eu chorar, mas pode Quando continuar. você foi, Sophie? Eu fui no primeiro semestre de 2025, Você passou 6 meses lá fora. 6 meses, então de janeiro a julho. Tudo. Bora, né, Lu? Sabemos. Não. Sua história. Sophie, eu justifico, assim, você não ter superado seu intercâmbio. Eu acho que ninguém supera. Pelo menos, assim, a gente que acabou de ir, mais ou menos, é difícil superar. Eu fui no primeiro semestre de 2024, então eu fui um ano antes da Sophie. E minha experiência, gente, é bem diferente da Sophie, porque eu fiz uma faculdade privada. Eu acho que isso, não sei, foi uma experiência muito mais, sei lá, me deram as coisas já prontas pra mim, entendeu? Então eu tive que correr atrás muito menos. Mas eu sempre tive essa mentalidade de quero fazer intercâmbio, mas eu acho que foi muito influenciada pela Sophie, porque, pra quem não sabe, eu não sei se, se a gente vai falar isso no começo, mas a Sophie é minha amiga da vida inteira. Então, ela sempre quis muito viajar, ir pra fora, e ela fez intercâmbio, sei lá, 3 meses na Alemanha, foi isso? Quando a gente era mais nova, a Sophie já tinha essa mais experiência de querer ir pra fora, ela sempre quis. E aí, eu não sei se eu tava influenciada por ela, mas eu também entrei na faculdade com essa mentalidade de, tipo, total, vamos pro intercâmbio. E eu lembro que eu entrei na pandemia na faculdade, né? E a Sophie falou que ficava disponível no site da faculdade dela, as faculdades que tinham convênio, e na minha faculdade era a mesma coisa. Eu entrava no site da faculdade, via com quem tinha convênio, e eu ficava pesquisando, assim, na pandemia, porque eu tava trancada dentro de casa e eu tinha um tempo livre. E eu lembro, gente, que eu entrava nas cidades, eu ficava andando por elas no Google Maps, assim, tipo, foi essa a minha experiência na pandemia. Então, isso me fez ter mais vontade, assim, de ir pro intercâmbio, não sei o quê. E na minha faculdade são 5 anos, e a oportunidade de fazer intercâmbio começava a partir do 4º ano. Então, a partir do 4º ano, eu poderia começar a aplicar e ir, enfim. Mas chegou a oportunidade no 4º ano, e eu lembro que no primeiro semestre do 4º ano, assim, dava pra gente ir, no último semestre do 3º, a gente já começava a aplicar. E eu lembro que eu fiquei, tipo, então, a gente já começa a aplicar, porque eu tinha duas amigas muito próximas que também queriam fazer intercâmbio. E elas ficaram, tipo, ai, vamos tentar, né? Só que não era garantido que a gente ia conseguir, porque quem tava no 5º ano, por exemplo, enfim, tinha prioridade, assim, pra ir pro intercâmbio. Então eu tava, tipo, ai, não é garantido que eu vou, mas vamos tentar, né? Então, apliquei pra ir, só que, que nem eu falei, tipo, me entregaram tudo pronto, assim. Tinha uma lista de faculdades que eu poderia ir, era só eu escolher, assim. Então eu tinha várias opções. Eu lembro que no começo eu queria ir pros Estados Unidos, porque eu romantizava uma vida, assim, tipo, em Nova York, andando com café, com pressa, entendeu? Gilmore Girls, assim, né, amiga? Exato. Não, tipo, a Anne Hathaway e o Diabo Veste Prada, entendeu? Era tipo isso. Eu tava tipo, ai, eu quero isso. Mas aí eu rapidamente acabei mudando de ideia e eu quis ir pra Europa. Porque eu percebi que a Europa, a vibe do intercâmbio na Europa era uma vibe muito mais solta, assim, eu não sei explicar. Mas aí eu desisti dos Estados Unidos, falei, beleza, quero Europa. E aí tinha uma lista de países, assim, à minha disposição. E no final eu fiquei meio entre Espanha e Itália, que eram os países que eu mais, enfim, me identificava com a cultura. E no final eu acabei escolhendo Turim, por quê? Porque a faculdade de Turim, primeiro que era pública, e a minha experiência aqui em São Paulo, ela é uma faculdade privada. Então eu fiquei tipo, ai, vamos conhecer também como é uma faculdade pública. E era numa cidade menor. Então eu queria ter essa experiência também numa cidade menor. E foi em Turim, gente, eu consigo explicar? Como sendo Campinas, entendeu? Milão é São Paulo da Itália, Turim é Campinas. E eu queria ter essa experiência em Campinas, entendeu? Eu fui pra Campinas da Itália e eu adorei. Eu acho que foi uma ótima escolha, mas, gente, eu fiz uma planilha, escrevi prós e contras de todas as cidades que estavam assim, à minha disposição e apliquei. E na minha faculdade tinha todos os critérios que eles iam usar pra escolher quem ia pra qual cidade. Porque como funcionava? Vários estudantes estavam aplicando pro intercâmbio e eles faziam uma lista de 5 países que eles queriam ir na ordem, assim. Então, primeiro é o país que eu mais quero ir, segundo é o que eu segundo mais quero ir, terceiro, enfim, nessa ordem. E aí, quando tinha conflito, tipo, 2 pessoas querem ir pra essa faculdade, eles olhavam, assim, uns critérios pra escolher quem ia pra qual. E no final acabou que eu acabei indo pra faculdade que eu queria, que foi pra faculdade de Turim. Então, isso foi incrível. Mas, gente, eu lembro muito de ter crise, assim, de será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero ir pro intercâmbio? Você lembra? Você. Gente, eu vou fazer uma lista de prós e contras.
Mano, é que eu tive muitas crises de identidade, assim, na minha vida. Tipo, será que eu sou assim mesmo ou será que eu só copiei alguém? Então, que nem eu falei, tipo, eu não sabia se eu queria mesmo ou se eu só tinha copiado a Sophie. Então, tipo, aí foi uma crise que eu tive que passar. Mas, enfim, eu não sabia. E é uma grande escolha, gente. Eu ia me mandar por 6 meses pra um país sem ninguém. E, tipo, na minha faculdade, que nem foi com a Sophie, eles me mandaram sozinha. Porque eu sei que tem outras faculdades que eles mandam, sei lá, 2 pessoas do mesmo curso pra uma cidade. Aí as 2 pessoas têm elas lá de apoio. Uma pessoa que ela já conhece na cidade. Eu não, velho. Eu ia lá sozinha e ia ter que me virar. Tenho que querer muito fazer isso pra eu fazer, entendeu? Não é, estou com vontade e vou. Eu tenho que ter certeza. E uma coisa que me convenceu foi. Eu lembro muito bem disso, que eu tava na dúvida, eu tava meio que aplicando, mas eu não tinha certeza. E a gente saiu, só com as nossas amigas do ensino médio. E o namorado da Luli, o Luca, que ele era mais velho, ele já tinha feito intercâmbio, ele falou: Cara, é só a última oportunidade de ficar desempregada na Europa passeando. É verdade. Isso, fazer o disclaimer lá no nosso recorte de classe e raça, também somos portuguesas. E eu não trabalhava antes de fazer intercâmbio, eu só comecei a trabalhar depois. E ele fez um argumento muito forte, porque de fato era a minha É, última oportunidade de ficar meio vagabunda na Europa, tipo, só estudando, sem ter que trabalhar, sem nenhum outro compromisso a mais. E ele me convenceu. Eu fiquei tipo, estudando naquelas também, né? exato. É. Enfim, foi esse argumento que me convenceu. Tudo. Gente, agora uma dúvida, assim. É que acabou que vocês já acabaram respondendo, assim, né? Como que vocês escolheram o país. Eu achei muito legal a história, assim, por trás. Mas eu queria entender um pouco de onde que veio essa vontade, assim. Aí, se vocês puderem compartilhar. Tipo, Sofia, assim, de onde que veio essa vontade sua desde criança, assim, de morar fora, de fazer um intercâmbio, assim? Isso é muito legal. E aí, Ana Lu, depois você conta, porque eu acho que também não deve ter sido só influência da Sophie, sabe? Tipo, com certeza tem uma vontade por trás. Porque, assim, eu que sou uma pessoa, tipo, eu queria muito ter tido a experiência, assim, de fazer um intercâmbio. Mas, infelizmente, minha família não tinha condições e eu estudava numa faculdade privada. E era uma coisa que tava muito fora do orçamento, porque eu ia ter que pagar. Isso também é um outro ponto pra falar. Pessoas que estudam em faculdades particulares, por isso que eu perguntei pra Sophie, pra ela entrar um pouquinho mais no detalhe. A gente tem que arcar com os custos da faculdade e também pra se manter lá. Porque a faculdade particular basicamente olha pra você e fala assim: você tem dinheiro. Então, você tem que ir, assim. E aí, eu não sei, Ana Lu, depois se você quiser abrir um pouquinho, eu acho que você paga meio que, continua pagando o valor da mensalidade da Exato. faculdade. E aí, a ajuda de custo, tipo, é você que se banca lá também. É isso? Exato. Então, na É. nossa faculdade tem os alunos bolsistas. Então, se você é um aluno bolsista e você faz o intercâmbio, você já não paga a faculdade aqui em São Paulo e você ganha uma bolsa pra se manter no Entendi. intercâmbio. Mas eu Entendi. não posso falar muito sobre isso porque eu não era bolsista. A minha situação foi como? Eu continuava pagando a faculdade aqui em São Paulo, todo mês eu recebia boleto e eu pagava normal. Só que lá eu não tinha que pagar nenhum custo da faculdade. Eu falei que a faculdade era pública, mas eu acho que eles ainda pagam. Gente, eu não entendo faculdade pública na Europa. Eu acho que tinha que pagar ainda É alguma coisa. estranho. Eles pagam É, uma coisa muito simbólica, né? Tipo, não é uma coisa é. tão cara, mas tipo, um valor. Eu não sei, é porque eu não Entendi. convivia muito com os italianos lá, tipo, não fiz tantos amigos italianos. Eu fiz uma amiga que, tipo, não era intercambista e ela tentou me explicar isso, eu não entendi e eu só fiquei tipo, mano, tá, beleza, vamos fingir que eu entendi. Foi meio que isso. Mas eu continuava pagando a faculdade aqui em São Paulo, não pagava nada mais de faculdade, mas moradia, refeição, tudo lá era bolsa dos meus pais. Subsídio, papai e mamãe. Exato. Boa, boa. Mas então, vamos lá, Sophie, da onde que veio essa vontade de morar fora? Ai, nossa, gente, tipo, sei lá, o que eu imagino de onde tenha vindo, porque eu também não tenho muita certeza, mas é porque eu acho que vem muito dos meus pais. Então, tipo, como eu falei, meu pai é argentino e meus pais, então a gente cresceu, tipo, eu já cresci muito indo pra Argentina também. Então, tipo, entre a Argentina e o Brasil. Então, eu acho que, tipo, muito isso de culturas diferentes, de gostar de viajar. Meus pais também gostam muito de viajar. Meus pais mesmo, tipo, eles não cresceram com as condições de, tipo, fazer intercâmbio quando eles eram mais novos, que nem as oportunidades que eles me deram. Mas eles, assim que eles conquistaram, começaram a ganhar dinheiro, eles sempre valorizaram, investiram muito nisso. Então, minha mãe, ela, é muito legal, mas ela começou a trabalhar, começou a juntar dinheiro pra pagar aula de inglês, e ela fez um negócio de, tipo, de trabalhar como camp counselor. Sabe aquela galera de, tipo, acampamento, tipo, sei Monitor. lá, tá, direto, recreador. É recreador, não é? Acho que é monitor de acampamento. Ah, monitor de acampamento nos Estados Unidos. E aí, tipo, eles pagavam tudo, ainda
recebia salário pra isso. E aí, com isso, tipo, foi a primeira viagem dela que ela conseguiu viajar pros Estados Unidos também, nas férias. E aí, então, depois ela conseguiu uma bolsa pra fazer mestrado na Inglaterra. Meu pai também conseguiu uma bolsa pra fazer mestrado em Miami. Então, tipo, eu sempre cresci com essas histórias e histórias deles, desses momentos, e, tipo, eu achava o máximo. Tipo, as melhores histórias dos meus pais são nesses momentos. E minha mãe sempre me incentivava também a fazer isso. Então, ela sempre incentivou a gente a estudar línguas. Ela sempre falou que línguas abrem portas. Então, espanhol com meu pai, inglês. E a partir disso, tipo, qualquer oportunidade que aparecia, ela falava, tipo, ai, olha isso, olha isso. E aí eu falava, não, nossa, deve ser muito legal, vou me inscrever. Então, tipo, essa foi a experiência. Eu me inscrevi pra muita coisa aleatória já. Então, tipo, mano, às vezes eu dou uma olhada no LinkedIn e aparece, tipo, ai, sei lá, conservador, trabalhar em conservação marinha na Costa Rica. Eu falo, tipo, ai, por que não? Vamos me inscrever. E aí, tipo, sempre fui assim. E foi assim que foi surgindo essa vontade que se concretizou no intercâmbio e que só cresceu depois do intercâmbio também. Então, é Mano, isso. infelizmente só cresce, né? Infelizmente só E, cresce, ela não passa. e você tem vontade de morar fora de novo? Sim. Conta aí, Sim. Sophie. Nossa, é que isso eu acho que eu vou contar em outro momento, mas eu Uhum. voltei com muita vontade de ir embora de novo. E eu já tinha muita. Eu já tinha muita vontade de fazer mestrado fora, isso eu sempre quis, porque na área que eu quero, eu, tipo, preciso de mestrado. Então eu quero pra essa parte mais pesquisa, científica, então normalmente eles requerem mestrado, às vezes até doutorado, então eu sabia que eu ia fazer mestrado. E eu não gostei das minhas experiências acadêmicas no Brasil, então eu não queria fazer mestrado aqui, porque eu fiz iniciação científica, eu não curti muito, enfim, não sabia muito bem como que é. Porque aqui no mestrado, pelo menos na USP, você já entra com o mestrado, tipo, com o projeto escrito. Lá fora, você não precisa entrar com o projeto escrito, você pode desenvolver ao longo do tempo, então eu achei melhor pra mim. Caraca, isso é muito interessante, eu não sabia. Nossa, mas aqui, então, você tem que ter, tipo, já a pesquisa pronta? Mas e aí? Uhum. Você Você e faz já o aplicou num projeto projeto tipo pronto assim. já. É, você tem a sua proposta pronta, assim, você já Ah, tem que tá. entrar em contato com o professor, e aí com ele você escreve junto o projeto. Mas Só que, você chega a escrever a pesquisa durante o mestrado, não? isso, você só Ah, escreve, tá. tipo, o projeto da sua Você pesquisa. recheia o projeto. Exato. O que que você pretende fazer? Só que, Entendi. tipo, eu não sei ainda o que eu, sei lá, sabe, delimitar agora, sabe? Então, sei lá. Então, isso me Sim, atraía muito de lá fora. Também ter essas experiências, mais experiências sim. também fora. E aí, eu acabei prestando, quando eu voltei de Madrid, mestrado. E aí, eu passei a fazer mestrado na Suíça em setembro. Que legal! E quanto tempo é de mestrado? Esse é 1 ano e meio. Então, começou 6 meses em Madrid e agora ficou um pouco maior. Que incrível, que incrível. É a faculdade do Einstein. Sério? É a ETH Zurich. Ele Que fez. legal, que Tem um armário legal. dele lá, tipo, como se fosse um monumento, assim, sabe? Eu tirei foto. Aham. Tira foto, tira foto. Que tudo, que tudo. Boa. E você, Ana Lu, da onde que veio a vontade de morar Mano, fora? juro que veio da Sophie. Não vale, essa resposta eu não Não, aceito. tipo, não sei, meio que eu sempre ouvi a Sophie falar, meu pai fez intercâmbio, ele foi pra Califórnia, mas eu não sei, não veio tanto disso assim também. Tipo, ele falava que foi muito legal, ótima experiência, mas eu acho que foi mais a Sophie que me influenciou, mas foi esse discurso aí do namorado da minha amiga também, de tipo, cara, vai viver. E eu sabia que, pelo menos na nossa faculdade, as experiências que eu escutava dos nossos veteranos, por exemplo, era que era muito legal. E eu, enfim, queria muito ter essa experiência, mas eu também. Vocês sabem, né, que eu sou muito medrosa. Eu tinha medo de, sei lá, eu gosto muito da minha zona de conforto, eu vou sair muito da minha zona de conforto e pode ser que eu odeie, pode ser que eu não faça um amigo, entendeu? Então tinha esse contrapeso, assim. Ou pode ser muito legal e não sei o quê, mas no final eu voltei também com vontade de sair pra fora de novo, porque, nossa, é um contato com culturas que você nunca teve na sua vida. Eu sinto que, tipo, eu tive o privilégio de viajar muito ao longo da minha vida, mas me conectar com outras pessoas da forma que eu me conectei em intercâmbio, eu nunca tinha feito, Foda. entendeu? Exato. E, nossa, gente, é uma comunidade bizarra de, sei lá, comunidade internacional, assim, de ter pessoas de vários países, é uma vibe, juro, indescritível. Que eu, tipo, não vejo a hora de viver de novo, assim, quero muito. Na minha área, eu fiz direito, né?
é mais difícil. Eu acho que meio que é esperado que você preste a OAB e, tipo, fique no Brasil, assim, porque minha OAB só é válida no Brasil. Então eu não posso só decidir ser advogada na Itália, de repente. Então é mais difícil. Eu só quis ir fazer intercâmbio pela resenha mesmo. Mas, tipo, eu estudei direito internacional. Hoje em dia eu não trabalho com direito internacional. Mas não foi pelos estudos. Mas acabou sendo uma experiência muito legal. E não sei, com as minhas experiências anteriores de, sei lá, a gente foi pra Argentina em 2022. Eu, a Sofia e a Clarinha, que é outra amiga. E isso foi uma experiência, sei lá, uma fração do que foi o intercâmbio, entendeu? Tipo, eu conheci uma galera que Ai, fazia aula de italiano. De italiano não, África do espanhol. Sul também, que a gente foi juntas. Acho que foi- Acho que foi A pra gente África já do tinha Sul. tido uns gostinhos. É. Exato. Mas a África do Sul a gente tava cercada mais de brasileiros. Eu acho que na Argentina a gente conheceu mais gente de fora. Apesar de ter muito brasileiro também. Ah, gente, nossa viagem de 15, tipo, ao invés de fazer uma festa, a gente fez uma viagem, nossa, eu, Ana Lu e uma outra amiga nossa, a gente estudou, acho que foi 2 semanas de inglês na África do Sul, tipo, pela NR, assim, com um monte de brasileiro. Só que a gente ficou mais amigo de uma galera de Reunion Island, da França, lembra? Gente, Reunion Island, a gente foi descobrir depois. A gente falava pra esses meninos, tipo, ai, de onde vocês são? E eles, tipo, da França. Só que não, é tipo uma colônia francesa, tipo, perto de Madagascar. Aí eles falaram, tipo, ai, aponta no mapa, aí eles, A colonização torando, assim. É. Mas, tipo, meu, então você mora mais perto daqui do que de Paris. E você é você mora aqui francês. do lado, então. Total. Gente, que tudo. Eu, assim, vou fazer aqui um pequeno disclaimer. A minha família também teve muitas experiências, assim, de intercâmbio. Eu tenho um primo que tá na França, agora em Toulouse, e ele vai ficar 1 ano e meio. E ele vai fazer aquela. Ai, graduação sanduíche, sabe? Quando você faz parte da sua Total. faculdade lá. Ele faz É, isso aqui no Brasil. engenharia elétrica. Eu ia perguntar, normalmente a galera de engenharia que vai pra França pra fazer essas coisas. É, exato. E eu tenho um dos meus melhores amigos também, que tá na mesma cidade, só que ele tá numa outra faculdade, fazendo intercâmbio pra engenharia aeronáutica. E, enfim, e eles estão vivendo muito, assim, é muito legal. Meu tio fez mestrado fora também. Isso é uma super coisa que eu quero fazer também. Porque, como eu falei, né, minha família não tinha condição de me sustentar pra eu fazer intercâmbio na época da faculdade. Eu queria muito fazer, mas não dava. E aí eu lembro que, tipo, eu falava isso pro meu tio, eu falava, tipo, pro meu tio que fez mestrado. Eu falava, cara, eu queria muito fazer intercâmbio. Aí ele falou assim: faz mestrado. Também é outra época. Você ainda consegue, tipo, ser adolescente de novo sendo adulta, sabe? Tipo, Exato. Falam que o mestrado é, tipo, você tentando adiar um pouco a vida adulta, tipo, mestrado, exato, exato. Quando eu tava tentando o intercâmbio, eu falava, não, tudo bem, se não der certo, tipo, eu faço mestrado fora. Confiem. É, exato. E as mensalidades nas faculdades públicas da Europa, elas são bem mais em conta também, né? Tipo, por mais que, enfim, não dá nem pra comparar com o que era estudar na faculdade que eu e a Ana Lu, a gente estudava, que era uma mensalidade bem mais cara. Então é uma coisa que eu super tenho vontade de fazer, assim. Mas E experiências. tipo, também, um adendo, tem muitas bolsas também pra fazer mestrado lá fora. Tipo, principalmente pra aluno internacional. Tanto eu sigo um monte. Mano, eu sei um monte. Bom, Ai, se alguém indica, depois eu vou quiser querer. eu passo todas. Eu, tipo, fico acompanhando. Nessa época que eu tava pesquisando e ficava acompanhando, tem um monte de bolsa também, então são coisas muito viáveis, assim, sabe? Se você Sei. correr atrás. E você não precisa, tipo, por exemplo, tá vinculado à USP ou alguma coisa. Tipo, ele já é Não, independente da faculdade. exato, só de você ter, tipo, um diploma e ser brasileira, você pode concorrer já. Que tudo! Não, Em muitas boa. faculdades, isso é muito legal. E, tipo, são boas bolsas, sabe? Que paga bem. Tudo. Eu queria fazer um comentário também sobre o que vocês estavam falando, que eu acho que as experiências de vocês foram muito legais. Muito também por conta do ambiente em que vocês estavam inseridas, né? Que eu acho que tem muito a ver em estudar em cidades que são grandes também. Geralmente cidades que recebem alunos intercambistas são maiores. E já tem esse lado mais cosmopolita. Então, pessoas de várias nacionalidades no mesmo lugar. E que isso acaba sendo muito, enfim, legal e muito mais fácil também de você fazer amizade. Porque tem muita gente de fora, tipo, as pessoas são mais abertas. Então, tem toda essa vivência, né? E aí, Sophie, tipo, você tinha comentado um negócio antes da gente começar a gravar, que era sobre a escolha, né, do lugar onde você vai fazer o intercâmbio. Não, é exatamente isso que a Amanda falou. E eu acho que, tipo, se você quer fazer intercâmbio e tá pensando, que nem a Ana Lu, que ficou muito, tipo, ai, qual lugar que eu escolho e tal, eu acho que uma dica boa, assim, importante ter na cabeça que, sei lá, qualquer pessoa que eu conheço que fez intercâmbio fala que foi o melhor lugar do mundo e foi a melhor escolha possível. Então, realmente, não tem escolha errada. Você vai ter uma experiência incrível em qualquer lugar que você escolher. Vai ser diferente, mas você vai amar de qualquer jeito. Então, não sei.
Só se entrega pra experiência e também não fica triste de ter conseguido uma outra cidade, porque vai ser incrível de qualquer jeito. Só de ser uma cidade que acolhe intercambista já vai ser um lugar legal. Tudo. E aí eu queria entender um pouquinho de vocês, como que foi a questão da preparação, assim, pra viagem mesmo. Então, tipo, desde a mala, os documentos, mas também a questão da despedida, de ficar longe da família, tipo, dessa preparação, assim, emocional, porque querendo ou não, você vai ficar um tempo sem ver a sua vida aqui no Brasil, né? Como que foi se despedir disso, né? Eu acho que a minha situação foi um pouco à parte, assim, porque logo antes eu tava muito animada, né, como eu disse, por ter conseguido a experiência, a oportunidade, mas um mês antes de eu ir, mais ou menos, o meu avô ficou doente, ficou muito doente, do nada, assim. Então, e meu avô argentino. Então, eu tive que ir e voltar algumas vezes. Tanto que eu fui pra Argentina um final de semana antes de ir pra Madrid. Então, realmente, não tinha nada pronto. Eu fiz de tudo de última hora, tanto que eu esqueci muita coisa, assim, eu não levei muita coisa, eu tive que comprar lá, foi péssima a minha mala. Mas então, minhas primeiras semanas, tipo, eu tava muito mais aqui do que lá. Então, eu não tive muito isso de ansiedade de ir, de ficar imaginando como tava, porque eu tava muito pensando no meu avô e nisso, e é o que eu tava pensando nas primeiras semanas também. Então, eu acho que, tipo, foi péssima a minha mala e a preparação não teve muito, mas foi por causa dessa situação. Como foi pra você, Ana Lu? Nossa, eu sinto muito por você. E eu sinto especial, assim, de você se sentir confortável pra compartilhar isso no podcast. Mas eu lembro de perguntar pra você como tava sendo e você, enfim, falar que não tava processando tão bem as informações por causa, enfim, dessas coisas que estavam acontecendo por fora. Mas, enfim, um pouco sobre a minha experiência. Eu lembro que eu fui um ano antes da Sophie, né? Então, quando ela chegou lá, eu já tava esperando que ela tivesse umas experiências parecidas com a minha. E foi tipo, não sei. Eu saí daqui com muita ansiedade de separação. Eu geralmente tenho isso normalmente. E, gente, eu vou começar a fazer terapia, tá? Eu vou ser tratada. Vem aí. Sério, amiga? Ai, gente, só mais uma coisa agradece. Mas eu não sei, eu tenho ansiedade de separação normalmente, entendeu? Tipo, alguém sai de casa pra pegar uma comida, fica ansiosa. Então, vou morar em outro país. Eu tinha muita dessa ansiedade, assim, enfim, de me separar da minha família. E isso foi uma preparação psicológica que eu tive que fazer, mas foi inevitável, assim. E eu lembro que eu demorei muito pra fazer minha mala, gente, porque eu queria colocar tudo. Eu queria ter opções de roupas, porque, gente, eu ia pra estar na Europa, eu queria estar linda. E como assim eu não vou conseguir levar todas as minhas roupas pra eu ficar Pobre, linda? você deveria comprar todo ano, né? É, não, Essas eu não roupas tava. aqui do Brasil da Exato, Renner. Tipo, exato. Eu não tava pensando nisso e eu comprei coisa lá. Então eu fui com a minha mala no limite. Mas foi difícil escolher o que levar, o que não levar. Eu tive que abrir mão de alguns looks. Mas foi isso. E eu lembro muito, enfim, de antes de ir pro intercâmbio. Quando eu tava aplicando, assim, eu lembro de deitar na minha cama e pensar. Gente, no momento que eu deito na minha cama, é o que mais tem crise na minha vida. Tipo, várias vezes eu me choro antes de dormir, assim. Tipo, eu começo a pensar em maiores, assim, juro. Quando eu tava aplicando, eu pensava, tipo, nossa, imagina o dia que eu deitar aqui na minha cama e, tipo, no dia seguinte eu for morar fora por 6 meses. Entendeu? Eu Mano, sofri muito esse com dia essa é maluco. Esse último dia é Juro. maluco. E, assim, é uma experiência muito estranha. Mas eu tive o privilégio de meu pai me levar pra Itália. Isso, gente, juro, que privilégio. Eu não digo isso de um modo leve, assim. É um baita privilégio ele ter ido lá comigo. Porque, não sei, a Sophie foi sozinha e eu ficava tipo, Sophie, como vai ser a viagem de avião? Você sozinha no avião, véi? E eu pensava, tipo, se eu tivesse ido sozinha, eu teria chorado, sei lá, mano, quantas horas é pra ir pra Itália, mas eu teria chorado o voo inteiro, eu não ia ter dormido um segundo. Mas, enfim, inclusive tô curiosa pra saber como foi seu voo, porque eu não lembro quando Eu você acho que eu falou. dormi, velho. Eu acho que era noite, eu dormi. Eu a Sophie, dormi. tipo, de boa, sabe? Tipo É, assim, eu nem preocupou com dormi. isso. Eu tava dormindo. Literal com ansiedade por ela, assim. É. Eu tava assim, what pai Sophie? É que o começo é tão difícil, porque gente, é muito difícil. É difícil. E meu pai tava lá comigo, e eu cheguei, e, gente, tava chovendo quando a gente chegou. Eu fiquei tipo, gente, que buraco é esse que eu fui me enfiar? E eu fui, tipo, em fevereiro. Aí eu lembro que eu aproveitei o pré-carnaval. Lembro que, tipo, o primeiro final de semana que eu ia passar lá em Turim ia ser o final de semana de carnaval. Eu queria me jogar, tipo, não. Eu tava muito, muito mal por isso. E aí, enfim, eu cheguei lá, tava chovendo, tava frio. Eu tava tipo, gente, que lugar é esse? O que eu tô fazendo aqui? Aí Eu, meu pai me assim, eu saí da melhor cidade do mundo, São Paulo, pra esse São Paulo, São São Paulo. Paulo.
Pra mim, com esse buraco, Turim na Itália. Mas isso passou, gente. Essa primeira impressão passou tão rápido. Mas meu pai me ajudou lá. E foi muito importante, gente, porque eu já falei aqui que pra mim ir pro mercado, por exemplo, sozinha era uma dificuldade. Mas a primeira vez que eu fui ao mercado foi com meu pai, entendeu? Então eu já conhecia lá. Eu já tinha passeado um pouco pela cidade com ele. Então foi bom pra eu sair de casa, assim, da primeira vez e ver meus arredores. Eu lembro que minhas aulas da faculdade ainda não tinham começado, mas minhas aulas de italiano já tinham começado. Então, ele me levou até a aula de italiano, ele fez o caminho comigo. E, gente, eu sei É que... na tal qual uma criança de 11 anos. Mas, gente, eu precisava de um adulto segurando a minha mão, entendeu? E eu sei que muitas pessoas não têm o privilégio de ter os pais segurando a mão deles, levando eles pra aula de italiano. Mas é tão bom ter, tá? É muito Exato, bom ter. amiga. Exato. E aí, enfim, ele foi embora num dia de manhã. Acordou tipo 5 horas da manhã pra ir até pra estação de trem e ir pra Milão pegar o voo que, enfim, a gente pegou pra ir pra São Paulo. E eu lembro que ele foi embora, eu ainda tava meio dormindo. Quando a gente se despediu, eu voltei a dormir. E quando eu acordei, assim, eu comecei a chorar desesperadamente. Tipo, o que que eu vou fazer nesse lugar sem meu pai? E ele falou que ele tava na estação de trem também chorando. E eu tava tipo, Ai, que meu drama Deus, esse que tempo. fofo. Que fofo! Juro. Ai, gente, eu passei esse primeiro dia sem meu pai. Foi assim, tão tenebroso. Foi tão tenebroso. Porque foi eu, assim, sozinha com os meus pensamentos. E aí eu lembro que esse feriado de carnaval, minha mãe foi passar em Itu com a minha família. Gente, foi muito engraçado. Eu lembro que ela me ligou pro FaceTime. Ela me ligou pro FaceTime. E eu tava vendo minha família. E o que tava passando pela minha cabeça era tipo, nossa, eu tô aqui no frio, sozinha. Porque, tipo, eu poderia estar em Itu com a minha família no calor. Gente, a questão da temperatura tava pegando pra mim, velho. Tava pegando. E aí eu comecei a chorar no meio da ligação. E a ligação com a minha mãe nesse dia não foi, tipo, só eu e minha mãe, entendeu? Tava eu, minha mãe, minhas tias no fundo, meus tios, todo mundo querendo me dar oi. E eu tentando esconder minha cara porque eu tava chorando. E uma das minhas tias virou e falou: Você tá chorando, Ana? Ah, E eu e falei, você, tipo, não, tá eu com uma voz doida? de choro, assim, não, tia, tá tudo bem. Tadinha. Mas tipo, eu tive muito privilégio nessa situação de que minha maior preocupação naquele momento era me adaptar a isso. Então, enfim, era a primeira coisa que tava na minha frente. Eu tive o privilégio do meu pai estar lá e eu tive o privilégio de ter uma tia que morava na Europa também. Então, feriado de Páscoa, eu fui passar com a minha tia, que é um feriado que eu associo com família. Então, eu tinha uma rede de apoio lá. Então, gente, essa primeira semana é muito difícil. Ter sido abandonada e ter ficado sem meu pai foi muito difícil. Eu mandei mensagem, assim, desesperadamente pra todas as pessoas que eu tinha conhecido na minha aula de italiano. E fiquei tipo, pelo amor de Deus, vamos virar amigos. Eu preciso de alguém nessa cidade, entendeu? Eu não sei como foi pra você, Sophie, porque você teve essa questão, mas você teve esse período de adaptação, assim? Nossa, muito. Tipo, a adaptação realmente é muito difícil. E com todo mundo que eu conversei, é meio difícil pra todo mundo. Então, sei lá, as primeiras 2 semanas, assim, foram bem caóticas por conta disso do meu voo também, que ainda tá acontecendo. Então, eu não tive isso de ansiedade. Eu não tava, tipo, minha cabeça tava em São Paulo. Então, até num sentido, tipo, eu tava com zero expectativas, eu tava, tipo, vivendo no automático, tipo, sem ansiedade com essas pessoas, tava muito tranquilo. Mas, mano, eu emagreci. Nossa, foi um caos também, porque eu não tinha lugar pra ficar ainda. Tipo, eu tinha, só que ia começar uma semana depois. Então eu fiquei num hostel com as minhas duas malonas. Uhum. Com as minhas duas malonas de, tipo, roupa pra 6 meses. E eu com uma caminha por, tipo, foram 3 dias só, eu acho. Enfim, mas pareceu uma eternidade, assim. E eu não tinha onde cozinhar. Então, e eu não queria gastar muito. Então, eu ia pro supermercado. E aí eu comprava, tipo, pão. Só que eu emagreci quilos nessa primeira semana porque eu não tava comendo direito. Foi, tipo, Só pão. só pão, velho. Não, foi muito ruim. E aí eu tinha que dividir banheiro. E eu tava, tipo, eu só quero tomar um banho direito. No hostel. Enfim, foi muito caótico. Mas eu acho que, tipo, os primeiros 2 meses pra mim foram muito, muito difíceis por conta da adaptação. Tipo, até você conhecer gente que você realmente se identifica. Porque eu acho que você conhece gente, desde o primeiro dia você tá conhecendo gente, mas não quer dizer que você vai se identificar e vão ser seus amigos. Então, é muito difícil, porque você se sente muito sozinho. E é isso que ela falou. Você vê seus amigos na sua cidade, né, tipo, em São Paulo, se divertindo. Aproveitando o carnaval, gente. Que desumano, velho. Juro, juro. E é só muito difícil. E tá frio, foi frio na época que eu fui.
eu tava tipo, não, o Brasil é o melhor lugar do mundo, a temperatura é melhor, a temperatura é muito boa, a comida é muito boa, que isso pega muito, a comida pega. Então, tipo, é muito difícil. Demorou uns 2 meses pra eu falar, tipo, cancela, São Paulo é a pior cidade do mundo, eu quero mudar pra Madrid, ponto. Mas esse momento chegou. Esse momento Meu, chega. total, total. E me contem, tipo assim, quais foram os maiores choques culturais, assim, que vocês tiveram chegando lá? Tipo, acho que sair fora do Brasil. Aí você já falou da questão da comida, assim, o que pegava muito? Talvez, sei lá, a galera ser mais fria, não Isso sei. pega muito. É. Gente, é que eu acho que, tipo, qualquer lugar que você for, tipo, que não seja América Latina, você vai ter o choque cultural da galera ser mais fria, assim, Nossa. porque em comparação ao Brasil, tipo, a gente é realmente muito aberto e muito caloroso. E até, sei lá, porque, tipo, Itália, Espanha são, teoricamente, países mais latinos, né? Que então tem uma cultura um pouco mais aberta do que, tipo, norte da Europa, mas não é, sei lá, em comparação ao Brasil. Então isso foi muito difícil. Eu achava a galera meio grossa, os espanhóis. É que eu não fiz muitos amigos espanhóis, mas eu achava eles muito diretos e grossos, assim. Os espanhóis têm uma fama meio pegada. É. A E comida também? a comida pega muito. Porque eu gosto É. muito de comida brasileira. Tipo, eu. E, tipo, Oh, esse feijão. exato. E, gente, é que eu falo isso pra todo país, pra todos os gringos. A comida brasileira é a melhor comida, tipo, pro dia a dia. Porque a gente tem todos os grupos nutricionais na nossa refeição, sabe? A gente tem o costume de colocar legume, arroz, feijão e um tipo de proteína. E saladinha. Tem tudo que você precisa. Lá, tipo, eles não comem vegetais, velho. Não tem vegetal em nada. Ou É tem muito pouca fácil comer proteína. carboidrato. Agora o resto. É muito carboidrato e fritura e pouca proteína até às vezes e nada de Sim. vegetais. E tipo, não é que é ruim, é bom, né? Tipo, pô, a galera falava, como assim? Você não gosta de comida espanhola, tal, mó bom. Tipo, não, é gostoso, mas eu não achava que, tipo, era. Todo dia, né? Não era uma coisa de, sabe, sei lá, consistência, assim. Então eu senti meio falta isso. Mas lá eu podia cozinhar, então eu sempre cozinhava minha comida e era tranquilo. E A Ana você, Safra Ana Lu? arrasava com os pratos dela lá. Ela postava. Eu adorava acompanhar. Porque, assim, eu tinha uma. Na questão comida, eu tinha um refeitório, assim, da faculdade, que eu morava do lado. Chamava Mensa lá. E era R$ 2,50 a comida. Era tipo o bandejão da USP, assim. Só que mais caro, né? €2,50 é caro. Mas. Nossa, mas é bem barato pra Europa. Exato, exato. Uma refeição de lá era barata. Então, eu ia muito lá, mas as comidas boas lá eram, tipo, pizza. Só a pizza era boa. Mas se eu tava, tipo, querendo comer alguma coisa, eu ia lá na mesa, porque eu não precisava cozinhar nada, e eu me virava em casa. Mas o bom de Turim também é que é uma cidade grande até, tipo. Enfim, eu falei que é a Campinas da Itália, mas é, tipo, uma das 5 maiores cidades da Itália. Então, tipo, se eu Mas queria Campinas comer. é muito grande também. Exato, exato. Tipo, se eu quisesse comer uma comida oriental, tinha. Eu comi muita comida indiana lá, tailandesa. Então, eu tinha isso à minha disposição. Tinha até restaurante brasileiro, só que eu não cheguei aí. Mas, não, o maior choque cultural pra mim foi a língua, porque eu cheguei lá sem saber nada de italiano. E eu percebia que as pessoas mais jovens estavam dispostas a falar inglês comigo, e os mais velhos, tipo, não, você vai falar minha língua aqui, entendeu? Então, e os italianos, gente, você aprende nas aulas de história, assim, que eles são muito nacionalistas, e eles são, assim. Eles são mesmo até hoje. Império Romano aí, ó. O Império Romano, orgulho italiano, entendeu? Então, tinha muita gente que ficava tipo, que não te entendo, entendeu? E, tipo, vários deles não falam inglês mesmo. E então, esse foi um grande choque cultural. Uhum. E quais foram os amigos, assim, que vocês fizeram lá? Os primeiros amigos, e, tipo, os primeiros amigos foram os amigos que vocês ficaram até o final? Quem foram as pessoas que vocês mais se identificaram, assim? Se vocês ainda têm contato com o pessoal de lá? Tipo, eu não conhecia ninguém, né? Que nem a Nelo falou, eu fui a única da minha faculdade que fui. Mas quando eu tava indo, uma amiga nossa, minha Ana Lu, falou que ela tinha uma outra amiga que tava indo pra Madrid também e me passou o contato dela, brasileira. Então eu entrei em contato com ela e a gente começou a conversar. E aí, a partir dela, eu conheci, tipo, várias brasileiras. E assim, elas não são o tipo de pessoa que normalmente é sua amiga, porque elas são um pouco mais patricinhas, assim. Então, normalmente eu não seria muito amiga assim. Patinhas. Meio Twinsper, todas. Mas, tipo assim, mas elas foram as únicas brasileiras que eu conheci. E, tipo, elas me chamavam pra rolê, eu ia em rolê. Tipo, era bom falar português, porque você acaba sentindo falta disso. E com o tempo, tipo, a gente foi ficando muito amiga e eu aprendi a gostar muito delas. Então foi bom também que eu acabei abrindo minha cabeça pra esse preconceito que eu tinha contra a Patricinha. E. Preconceito. Patricinhas. Patricinhas.
Mas isso é muito bom. Mas uma coisa, tipo, eu fui sabendo que eu não queria me fechar pra grupos de brasileiros. Porque é o Sim, que normalmente brasileiros fazem. Tipo, a gente se junta entre brasileiros e se fecha. sim. E não tem a oportunidade de conhecer pessoas de outras culturas. E eu não queria isso, mesmo. Tanto que eu até fiquei feliz de ir sozinha, sem ninguém da minha faculdade. Porque eu falei, pô, vou ficar, tipo, conhecer o máximo de pessoas possível. E aí, eu fiz também aula de espanhol, assim que eu cheguei. Assim como que nem a Ana Lu que fez italiano. Só pra conhecer gente. Porque, tipo, mano, eu tava fazendo aula com uns americanos, aprendendo o básico de espanhol. Mas era só pra conhecer gente. E aí, eu conheci também umas pessoas que nas primeiras semanas a gente saiu. Mas depois não fiquei mais amiga deles, não. Tipo, mandava mensagem às vezes, mas nada demais. E Uhum. no final, tipo, as pessoas mais próximas foram as pessoas que eu conheci na minha residência. Então eu fiquei numa residência estudantil. Não eram as meninas do Insta. Não, não eram. Tipo, eu fiquei muito próxima delas também. São as pessoas que eu também fiquei muito próxima. Mas lá eu tive a oportunidade de conhecer muita gente de outros países. Então, eu conheci. Tinha o meu vizinho italiano, que ele foi de longe, tipo, o maior presente do intercâmbio. Eu falo com ele até hoje, o Henrique. Qual é o nome dele? Ai, Rico. Henrico, ele era, tipo, meu vizinho de porta e a gente saía muito. A gente ainda conversa, enfim. Quero visitar ele de novo, que ele continua em Madrid. E, enfim, tinha outras pessoas da residência também, tinha um holandês. Um holandês. Não, eu amo que a Sofia é, tipo, só homens agora, né? Tipo assim, a galera da residência. Não, mas é que, tipo, tinha uma outra brasileira que chegou depois também, quem mais tinha? Tinha uma francesa, só que ela era meio chata. Não, é que no final da minha residência ficaram só É só os homens, mas, tipo eles, assim, você esses não. dois. É difícil fazer amizade com mulheres, tô brincando. É, não. E. Não, calma, que agora eu esqueci. Ai, não, eu esqueci das minhas amigas canadenses. Eu tava tipo, ué, e as meninas que vieram pro carnaval aqui? É, não, eu esqueci dela. Eu sei que eu tava pensando. Eu vi duas amigas canadenses da parte francesa do Canadá, de Montreal. E elas também foram, tipo, queridas. Tipo, eu saí muito com elas. E uma argentina também que tava dividindo o quarto com Tudo, outra. né? E a gente virou amiga. Tipo, elas vieram me visitar agora no carnaval. Umas queridas. Enfim, Mas tipo, elas passaram carnaval aqui ou vocês foram pro Rio de Janeiro? pro Rio e aqui. Ah, tá. Passou o pós aqui e o carnaval em si no Rio. Não, porque imagina, tipo, você vem pro Brasil pra passar o carnaval em São Paulo, não. Ah, não vai pro Rio. Tá repreendido. Eu e a Amanda, a gente encontrou dois gringos uma vez no carnaval de São Paulo. Ah, esse tipo Londres, carnaval. assim. É, dois Ah. britânicos. E a gente ficou tipo, mano, o que vocês estão fazendo em São Paulo? Que vocês não estão no Rio. E que eles Não, falaram. exato. Não, eles falaram Eles que eles iam falaram. pra Salvador depois do carnaval. E aí eu fiquei, tipo, por que depois do carnaval? Aí só era mais barato. Nossa, pais, velho. É mais barato por um motivo. Não, e eles, tipo, num bloquinho no Butantã, sabe? Com o canal e a gente Nossa. olhando pra eles, tipo, mano, o quê? O que você tá fazendo aqui? Deu dó, deu dó, deu dó. Mas e você, Ana Lu? Quais eram seus amigos? Cara, eu só queria, em defesa da Soft, falar que na hora da pressão às vezes você esquece, tá tudo bem. Tá. Foram uns amigos, gente. Eu esqueci. Muita gente. Exato. Mas, gente, eu acho que eu já comentei aqui no podcast que eu tive o privilégio de conhecer uma das minhas melhores amigas, assim, no começo do intercâmbio. Então, naquela primeira aula que meu pai me levou de mãos dadas até a aula de italiano, eu conheci a Maria, colombiana. A maior de todas. A gente conhece ela. Exato, pra você ver que realmente é a melhor amiga do intercâmbio. Exato. Sim. Exato. Juro. Eu conheci ela e, gente, só falando aqui, caso você pense em fazer intercâmbio, mas tem medo, ou você tá indo e você tá com medo, um dos meus maiores medos era não conhecer gente, entendeu? Porque que nem a Só falou, a cidade, dane-se, entendeu? O que importa é a comunidade que você cria lá. Mas uma coisa que eu já sabia, as pessoas falavam pra mim, mas eu tive que viver isso na pele pra entender, é que tá todo mundo querendo amigo lá. Então, a galera que chegou naquela primeira aula de italiano, ninguém se conhecia. Minto. Chegou a Maria, ela conhecia um menino da faculdade dela, que não mandaram ela sozinha, entendeu? Não mandaram ela sozinha, mandaram ela e mais um amigo, o Nico, que também é um querido. E vieram uns espanhóis em bando, assim. Só que eles se fecharam, que nem a Sof falou que o brasileiro tem essa tendência de se fechar. Os espanhóis se fecharam e, tipo, ninguém falava com eles, mas que eles só falavam entre si. Mas, enfim. Só que, tipo, o resto eram pessoas que estavam querendo fazer amigos, entendeu? Mesmo a Maria, que veio com um amigo lá da Colômbia, ela tava querendo conhecer mais gente, entendeu? Então, era um bagulho que era, tipo, sei lá, eu me senti muito desconfortável fazendo isso, porque eu não tava acostumada, mas foi muito bom eu criar esse hábito, que era, tipo, chegar pra pessoas e ficar, tipo, meio, oi, quer ser minha amiga? Entendeu? Chegar e falar, cara, eu não tenho planos pra agora, depois da aula, você quer jantar comigo? Gente, eu fiz isso com meninas que acabaram nem virando minhas amigas próximas depois, mas, sei lá, eu tive a experiência de... Foi a experiência, né? Isso pelo menos
isso foi. Exato, Tipo, e tipo, sair, ter uma refeição e me conectar com uma pessoa diferente, assim, tipo, tinham meninas que, enfim, entravam ao longo do curso de italiano. Eu lembro que, meu, era uma romena, gente, uma querida. Eu não mantive contato com ela porque ela não tem Instagram, e eu só consigo manter contato, infelizmente, com pessoas que têm Instagram. Mas, gente, que menina legal, uma das pessoas mais engraçadas que eu já conheci na minha vida. E, tipo, ainda bem que eu saí pra tomar uma perol com ela, entendeu? Tipo, ela não era minha amiga, mas ela falou, tipo, mano, beleza, vamos sair, entendeu? Saímos pra tomar uma perol. Queridaça, entendeu? Então tá todo mundo querendo fazer amigos. E eu tive a sorte, assim, de conhecer uma das minhas melhores amigas, que foi minha parceira, assim, ao longo do intercâmbio inteiro. Outra latina. A gente saiu na semana seguinte querendo comer uma carne. Porque, gente, achar carne boa na Itália é muito difícil. Nossa, na Espanha também não existe, gente. Não existe carne boa. E aí, enfim, eu tive uma experiência que, enfim, não vou contar em detalhes, mas enfim, é muito difícil você não confiar nas pessoas. Então, você se aproxima delas muito rápido. E às vezes isso dá certo, que nem com a Maria, e de vez em quando você se aproxima muito rápido de alguém que você fica tipo, cara, new. essa não vale a pena, entendeu? Então eu tive meio uma experiência assim. E, gente, foi muito. Foi uma experiência, porque eu tava tipo, véi, se isso acontecesse no Brasil, eu só ia ficar tipo, mano, que garota pirada, e eu ia, tipo, sei lá, contar pros meus amigos. Só que lá em Turim, eu tinha, sei lá, duas amigas. Uma delas se revelou sendo um pouquinho maluca, e a outra era a Maria, e eu fiquei tipo, e se a menina falar mal de mim pra Maria, entendeu? Aí eu vou ficar sem amigos aqui, entendeu? Vira muito uma tempestade em copo d'água quando você conhece pouca gente e tem uma situação chata com alguém. Mas, enfim, no final deu tudo certo. A Maria também achava a menina maluca. Enfim, deu tudo certo. Eu fui conhecendo outras pessoas através de outros amigos e no final eu fiz vários grupos de amigos, entendeu? Isso foi muito legal. Eu me conectei com várias pessoas diferentes. Eu lembro que tinha a Gabi e a Inês, que eram minhas amigas que falavam português. A Inês é portuguesa, a Gabi é brasileira. Então a gente saía e falava português. Eu tinha meu grupo de amigas que, gente, se você é fã de Taylor Swift, saiba que em todo lugar do mundo que você for, você vai achar outra fã de Taylor Swift. Então eu fiz um grupo de amigas que era tipo uma turca, uma sérvia, a Maria que é colombiana, eu brasileira, e toda, gente, toda a mesma pessoa, o mesmo naipe de pessoa, todas fãs de Taylor Swift, e eu me identifiquei tanto com elas, e eu achei isso muito bizarro, tipo, como eu me identifiquei tanto com pessoas de países e origens tão diferentes que a minha, entendeu? Mas não, a gente se conectou muito, eu me vejo muito nelas, a gente ainda mantém contato, enfim. Mas meu grupo de amigos mudou um pouco, eu tive que testar várias águas antes de eu me decidir, mas, gente, foi muito difícil me despedir dessas pessoas, porque, conforme eu fui falando, eu fui coletando pessoas ao longo do tempo. Então, no meu último mês, eu fui conhecendo pessoas também. E eu saí ficando tipo, caraca, velho, nossa história acabou de começar, entendeu? A gente ainda tem muita coisa pra viver aqui com essa comunidade que a gente acabou de formar, entendeu? Tipo, 6 meses é o tempo de você formar a sua comunidade. E aí eu fiquei tipo, e aí, nossa história só vai acabar aqui, entendeu? Então a despedida também é muito difícil. É, não. Gente, Sim. esse último dia do intercâmbio, não tem como escrever, é muito estranho. E, gente, eu esqueci também de várias pessoas, na verdade. Tem uma peruana, tem a mexicana, que eu viajei, uns mexicanos que eu acabei viajando. E, calma, tinha outra pessoa também que eu tinha esquecido. Ai, enfim, de várias pessoas que eu Uma acabei. galera aí, gente. É uma galera. Mas isso aqui na Upolu é muito legal. E isso eu recomendo pra qualquer pessoa que for fazer intercâmbio. Tipo, eu sei que é mais a nossa tendência é querer se fechar em um grupinho, principalmente de quem a gente conhece, então brasileiro. Mas não faça isso. Tipo, tenta ao máximo não fazer isso, porque eu acho que você vai estar se privando de uma oportunidade muito legal de conhecer gente de vários outros países. E não só isso, mas você acaba vendo, tipo, outros jeitos de viver, assim, e de pensar, e tipo, tempos de vida. Então, esse meu vizinho, ele tinha 27 anos, o Henrico, e ele tava fazendo faculdade também. E eu acho que a gente tem muita pressa de, tipo, principalmente no Brasil, sabe? De se formar no mínimo tempo possível, já começar a estagiar e, tipo, engatar a vida. E se você não estiver estagiando, se você tiver escolhido a faculdade errada, você tá pra trás e blá blá blá. E lá você conhece pessoas que estão vivendo, tipo, vários ritmos de vida diferente e, tipo, fazendo várias coisas diferentes. E é muito legal. Então, eu conheci muita gente que tirou, tipo, anos pra sabático, sei lá, pra fazer voluntário, pra fazer, sabe, várias coisas diferentes. Então, é muito legal também. Você acaba mudando a perspectiva que você tem da sua própria vida. E isso é muito legal. Então, tenta não se fechar nisso, porque você vai conhecer gente muito legal. É só dar um passinho pra além do medo, assim, que eu sei. Exato, e não ter medo de virar pras pessoas e falar, tipo, você não quer jantar ou tomar um drink? Ou sei lá, tipo, isso é o Exato. quer ser minha amiga adulto, entendeu? Quando você é criança, você tá no parquinho, você vira e fala, quer ser minha amiga? Quando você é adulto, você propõe algum rolê, entendeu? E no começo é muito difícil, mas vai ficando cada vez mais fácil. E isso eu percebo agora, tipo, depois do intercâmbio, agora indo pro mestrado daqui a pouco. Tipo,
eu percebo que eu tô muito mais tranquila em relação a isso, porque eu sei que eu consigo, sabe? Eu sei que você prova pra você mesma que você é capaz, que você é capaz de se reestabelecer em um novo lugar e você sabe que se você precisar fazer isso outra vez, você vai conseguir também. Porque você tem tudo Exato. que você precisa, que é tipo você. Então tá tudo Exato. certo. Eu acho que, não sei, eu crio um medo na minha cabeça que eu vou chamar alguém pra sair, tipo, meio que tomar espaço inicial, e a pessoa vai ficar tipo, "Ah, você não tem amigos?" E tipo, não. Gente adulta também quer fazer amigos, gente, tá tudo bem. Exato. Boa. Bom, gente, então vamos finalizando aqui o episódio. Eu acho que, enfim, dá pra ver que a Ana Lu e a Sofia amaram muito fazer intercâmbio. E eu queria compartilhar que, assim, gravar esse episódio pra mim foi um pouco nostálgico, que eu tava falando pras meninas que quando eu era criança, antes de ter, tipo, podcast, essas coisas, eu via muito YouTube, porque era, tipo, uma das principais, enfim, mídias sociais da época, assim, sei lá, 2014, 2015, porque eu queria muito fazer intercâmbio, né? Acabou que eu não fiz, mas enfim. E eu gostava muito de assistir, tipo, as pessoas contando de como era a vida lá, tipo, como que era o dia a dia, enfim. E ter meio que essa perspectiva de, tipo, putz, é possível ter uma vida, tipo, eu viver essa vida fora do Brasil e, tipo, caraca, como que isso acontece, né? E eu lembro muito que na época era uma coisa que eu gostava muito, assim, então eu espero que vocês, pessoas que estão escutando, também tenham gostado, principalmente pessoas que nunca tiveram essa experiência. E acho que o que é mais legal também é que elas trouxeram muito, tipo, formas diferentes de fazer intercâmbio também. Tipo, a gente não precisa se fechar só. Enfim, não necessariamente é a coisa mais impossível do mundo. E óbvio que também partindo muito do lugar de privilégio, assim, fazendo nosso recorte de classe e raça aqui. Mas acho que tem muitas alternativas e realmente morar fora, assim, é uma experiência incrível, tipo, principalmente pelo que elas compartilharam aqui. E eu não vejo a hora também de eu poder construir isso, tipo, na minha vida e, tipo, ter essa experiência de intercâmbio, de realmente morar fora do país, assim, acho que isso deve ser incrível. E é isso. Gente, então, a gente vai finalizar esse episódio porque ele tá muito longo. Mas eu e a Sophie, como a Amanda já falou, a gente ama muito. Então a gente tá pensando em fazer uma parte 2. Se vocês têm interesses, a gente tem muitas histórias pra contar aqui pra vocês. E algumas coisas que a gente não falou, por exemplo, de moradia, de viagens. Então a gente tá pensando em fazer uma parte 2. Se vocês têm interesse em ouvir, comentem aqui embaixo pra gente saber. E também contem experiências de vocês. Vocês têm vontade de fazer intercâmbio? Vocês já fizeram? Pra onde vocês foram? Enfim, esse tipo de coisa. Mas eu tenho só mais uma coisa pra perguntar pra vocês. Qual a música da semana de vocês? Sofia, você tem uma? Ai, sim, eu vi o musical do Michael Jackson, o filme Michael, na sexta. E então eu tô escutando muito ele. E eu gosto muito, muito, muito de Smooth Criminal. E essa é a minha música da semana. Então, a Ana Lu sabe que a gente era viciada nela da versão Glee. Que a gente era viciada em Glee. Mas agora é a Gente, versão eu amo essa Michael música. Jackson. Mano, até hoje eu escuto a versão Glee, velho. É muito É boa. muito bom. É É. muito boa. Nossa, eu tenho Mas muito preconceito com Glee, velho. Ai, nossa, a gente era Ai, gente, viciada. juro. Então, esse não é o meu nicho, entendeu? Tipo, é aí que a gente se separa. Pronto. Não, deu tipo top, sei lá, 3 artistas mais ouvidos no meu Spotify. Glee. Gleecast. Ai, Glee velho. Cash em algum ano aí. Acho que foi ano passado. Mas eu escuto. Passada ainda. É Não, recente. bem isso. E a sua, Amanda? Meu, a minha, tipo, se chama Sensitivity, que é de um cara que se chama Warren Team. Mano, era uma música que eu era muito viciada, só que ela era muito, tipo, desconhecida. Aí eu vi uma blogueira falando que essa foi a música mais escutada dela em 2020. Aí eu falei, mano, total, vai ser minha música da semana de hoje. Era um sinal. Que eu tava me achando muito misteriosa gostando dessa música, mas ela não é tão misteriosa assim. E você, amiga, qual que é essa música da semana? Gente, a minha também vem com um contexto. Teve show dos Jonas Brothers recentemente aqui em São Paulo. Sim, meu Deus, que fomo, cara, juro. Juro! Mano, eu De quase fui, verdade. mas era numa quarta-feira, gente. Eu Eu não quase trabalho. fui, eu tipo zero ia, mas depois que eu vi as pessoas indo, eu falei, caralho. Mano, eu Queria pra quase cá. comprei. Eu Torcida tava da doida pra comprar. mapa. É sua Juro! cara. Então, eu tava hypando minha mãe e minha prima pra gente ir, só que aí quando a gente viu que ia cair numa quarta-feira, a gente ficou meio, tipo, Não dá. inviável. Aí a gente não foi, só que eu fiquei com muita fome, que nem a Amanda. Então, minha música da semana vai ser Burning Up, que é, tipo, das antigas, gente. Nossa Não Senhora. Jonas lembro Salute dessa Bad É uma Dress. das únicas músicas que eu conheço deles, Canta um entendeu? pouquinho pra mim, pra eu lembrar. I'm hot, you're cold. É muito Burning boa. up, burning up. Like Sim. you know. Aham. Essa é muito boa. Boa. Ótima. Nossa, eu tava escutando uma entrevista do Nick Jonas esses dias no Therapist. Ai, eu gosto muito. É muito bom. Nosso Eu amigo gosto Dodói da dele. cabeça. Ele é... O Jake Você já Shane. viu aqueles TikToks dele, tipo, que Mano. comentam, ai, faz, sei lá, Jesus convertendo água em vinho. E aí ele, tipo, já viu? Esses sketches, É você já muito viu, bom. Amanda?
Não. Dos sketches, é muito Mano. bom. Mano, eu vou ver. É muito bom, velho. Mas é isso, É, Sophie. Muito eu obrigada por ter amei. participado. Do Só Obrigada. Mais Uma Coisa. Bem-vinda à família. Ai, Sim, que ela vai lindo. voltar aqui de novo, então vocês se preparem, que a gente vai trazer um episódio bomba. Então, mas é Ai, isso. muito E é obrigada por isso. me receberem, gente. Eu sou uma fã Ah, especial tá aqui. obrigada por ter topado, Diva. Óbvio, beijos. 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 Tchau. Bom, então agora os recados finais, né? Nós somos Só Mais Uma Coisa no Instagram e no TikTok, então não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. Não se esqueçam de avaliar o podcast com 5 estrelinhas se você está ouvindo no Spotify, de se inscrever no nosso canal no YouTube, de curtir o vídeo, enfim, compartilhar com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir. No nosso Instagram a gente tem os posts celebrativos dos nossos episódios, então sempre são temáticos, que tem conteúdo sobre o que foi tratado no episódio. E no nosso TikTok tem os cortes, então vocês podem compartilhar por lá. Não se esqueçam de entrar na nossa comunidade no WhatsApp, é por lá onde a gente manda a maioria dos nossos avisos, então vocês podem ficar bem mais a par do que está rolando no podcast por lá. Também temos o nosso formulário de conselhos, que vocês podem mandar lá se vocês quiserem algum conselho e ajuda nossa. A gente vai gravar um próximo episódio sobre isso. E é isso. A gente grava o episódio toda quinta-feira, então toda quinta-feira vocês podem escutar os episódios novos, a gente tá sempre por lá. E espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, foi muito especial. Trazer convidados aqui pra gente é muito importante e a gente gostaria muito também de saber o feedback de vocês, se vocês gostam desse formato, de trazer outras pessoas aqui. E é isso. Mais alguma coisa, amiga? Nada a adicionar, gente. Até quinta-feira que vem. Até!